Oi, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Você deve estar se perguntando, o que é isso aqui do lado, Cleide? Aula de quê? Que é isso? Está parecendo aula de química, o que é isso aqui? Ó, pessoal, tem a ver. Por exemplo, isso aqui chama, ó, tem adenina, guanina, citosina e timina. Isso aqui é um amidas, tá? Na química chama amidas. Vai ser uma relação aí de química para vocês, que vocês vão ver com o professor aí de química com vocês. Mas são todos elementos químicos aqui. Mas o que tem a ver com química e que não é química? Vou dar uma palhinha para vocês. Isso aqui. Isso aqui é uma sequência de DNA, pessoal. O DNA é composto por esses quatro componentes químicos aqui. Tá? Aqui está uma representação, né, gráfica, que é uma representação fictícia, mas observe, mas é só quatro, Clédio, eu estou vendo, não, olha só para você ver que conta aqui comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O restante aqui são todos derivados desse aqui, tá? Então, qualquer matéria viva, qualquer ser humano, animal, são compostos o DNA dele é composto desses quatro elementos químicos aqui, ok? Mas isso não é assunto para essa aula, tá? A aula de quê, Cléber? Aula de biologia, ok? E para quem não sabe, não é o professor Cléber quem vos fala, e vamos iniciar aqui a discussão aqui, um comentário de alguns uns nomes aí que alguns alunos me perguntaram, tá? E eu resolvi fazer esses comentários aqui com vocês. E questão de algum exercício ou outro aí, que tem 3, 4 exercícios que são parecidos aí. Fez um, você vai entender os outros também. E questão de nomenclatura, nome. Ah, professor, o que é isso de nome? Que nome que é esse? Significa o quê? Então, esse comentário dessa pequena aula vai ser sobre isso, tá? Vai comentar o quê? Primeiramente, iremos comentar a diagnose, né? Então, eu estou falando sobre a diagnose de biologia, logicamente. Eu estava falando que vocês fizeram. E vamos comentar o item 1 e o item 11. Primeiramente, o item 1 sobre certos nomes lá. Lembrando que você já tem um gabarito aí nas suas mãos, aí, né? Para você corrigir. E comentários aí também. Mas vou comentar os nomes e a resolução do item 11. Tá? Para aqueles alunos que ainda têm dúvida ainda como se resolve exercícios que envolvem a primeira lei de Mendel. Tá? A lei da segregação dos alelos. Tá? Então, a primeira lei de Mendel vem falando sobre isso aí. Nós estamos na primeira lei de Mendel. Logo, mas outra coisa que nós vamos falar ainda, aprofundar mais alguma coisa, nós vamos entrar na segunda lei de Mendel, para entrar já em doenças provocadas, doenças hereditárias, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o item, a questão 1, né? Aqui, logicamente, eu tenho um gabarito para vocês, que é epistasia. Ah, Clécio, que é epistasia? O próprio enunciado já traz para você o que é epistasia, tá? É possível perceber que um alelo é de um determinado locus gênero. Professor, o que é locus gênero? É onde que está o alelo. Como assim, Clécio? Eu não entendi ainda o que é isso quer dizer, locus gênero. Ó, você tem um cromossomo. Um você recebeu do pai, né? E uma parte você recebeu da mãe. Quando, no paralelamento dos gametas, né? Quando é fecundado os gametas lá, você recebe isso do pai e da mãe. E o que acontece? Os cromossomos homólogos, vamos desenhar outro aqui, os cromossomos homólogos, eles se aparelham, certo? Os que vão indicar certo tipo de característica. Por exemplo, não tem como, assim, é até ilógico isso, um cromossomo lá, que vai aparelhar lá, que dá para a cor do cabelo, aparelhar com outro que vai dar a cor do olho, né? Vai ficar uma bagunça, né? Então, a própria genética já é organizada, por isso que você tem 2 braços, né? 5 dedos em cada mão, né? Nós vamos falar de questão de 6 dedos aí, é um alelo recessivo que dá 5 dedos, tá? Então, olha só. Então, tudo organizadinho para você ser que você é, o cachorro, né? Ser daquele jeito. Então, o que é isso locus gênico? Locus gênico, pessoal, é, por exemplo, aqui tem um alelo para certa característica, está localizado nesse ponto aqui.
E nesse outro cromossomo, também para certa característica, na mesma posição. Observem que é a mesma posição, tá? Isso aí vai dar uma característica. Isso é chamado alelo. Mas o lugar do cromossomo lá, né? Tem todos aqui, que são milhares de sequências aqui, né? O lugar, ou seja, o endereço onde tá esse alelo aqui, sabe, pessoal? Que dá essa característica, é chamado locus gênico, tá? Não é questão aqui desse negócio, eu estou tirando aqui, que muita gente pergunta o que é locus, essas coisas, né? Locus é o lugar, é o endereço onde está o alelo. Como que a gente representa o alelo? Azinho, azão. Todo mundo já está cansado de, né? Já está exausto de saber do Azinho, azão, Bzinho, bezão, Czinho, cezão. Nós vamos falar sobre isso aí também. Tá? Então, respondendo aí o que é locus gênico é isso, tá? Então, a epistasia é o quê? O locus gênico inibe a ação de outro alelo em outro locus. Então, quer dizer que isso significa epistasia. E aí, esse nome já ramifica outros nomes, tá? Que não vou entrar, que senão essa pequena aula fica uma grande aula, certo? Então, vamos aqui. Tá, o grande problema, outra coisa aqui, o grande problema que eles perguntaram para mim aqui, o que é condominância e o que é euploidia. Tá, isso aí que perguntaram, o que significa isso? Condominância e euploidia. Para alguns eu respondi, né, tal, e outros aí, tá vendo isso agora. Às vezes, nossa, o que é condominância, o que é euploidia? Recessividade, todo mundo sabe o que é recessivo, né? É aquele lá, o azinho, ok? Então, isso quer dizer recessivo. Inclusive, pessoal, uma característica recessiva, ela só apresenta quando ela tem homozigose recessiva, né? É isso aqui, ó. Ela só apresenta quando é homozigose recessiva, tá? Então, quando é azinho. Não tem como ela representar tipo azão, azinho, tá? Esse aqui, pessoal, inibe essa característica aqui, tá? Isso é um tipo de epistasia, tá? Esse aqui inibindo esse, tá? O azão inibindo o azinho. Isso é um dos tipos de epistasia. Então, o que a característica apresenta aqui é o dominante, que é o azão. Característica de pele, olho, essa coisa aí, né? Nós já falamos sobre isso. Tá, Clédio, e o que mais? Vamos partir já para a dúvida. Primeira coisa, condominância, né? Clédio, o que é condominância? Eu costumo falar que condominância parece mais uma salada mista, uma bagunça. Como assim? É quando você tem dois dominantes, tá? Quando você tem dois dominantes e todos querem aparecer. Se ele quer dominar, não quer nem saber, eu quero aparecer. Então, os dois aparecem ao mesmo tempo. Na realidade, por exemplo, meu cabelo é preto, né? O que acontece? É porque é dominante. Apareceu preto porque é dominante, tá? Então, o que acontece? Se eu tivesse o cabelo de duas cores, vamos supor que meu pai fosse cabelo ruivo, né? Dominante ruivo, dominante preto. Os dois apareciam, né? Porque são dominantes querendo aparecer. Aí aparecia num ser as duas características. Clésio, como, como que em forma de palavras isso aí, tá? Foi escrito aqui, ó, o seguinte, ó, dominância pode ser definida como uma situação em que organismo heterozigoto, logicamente tem que ser heterozigoto, né, pessoal? Não tem que ser homozigoto, expressa ambos os alelos de um gene ao mesmo tempo. Tá? Então, são heterozigotos que eles apresentam ambos as características, né? Cabelo preto, cabelo ruivo. Então, eu tenho metade do cabelo preto, metade do cabelo ruivo, tá? Isso é chamado condominância. Me deu outro exemplo. Eu pus uma foto aqui que todo mundo sabe. Olha aqui, para vocês verem. Aqui, uma flor, uma rosa, né? Que tá mais para rosa. Uma rosa aqui, aqui chama begônia, né? Uma rosa e uma branca. Olha só, são todas cores dominantes. Olha aqui, o cruzamento das duas. Os dois apareceu num ser só. As duas características apareceu em um ser só. Isso acontece em vacas, tá? Às vezes tem uma vaca de uma cor e um boi branco, aparece as duas, o bezerro fica todo manchado. Gatos, cachorro, tá? Isso aí é chamado codominância, ok, pessoal? Tirei a dúvida aí? Ok, vamos para o próximo. O outro, pessoal, é euploidia. Pessoal, euploidia é um problema muito sério cromossômico, tá?
Euploidia é uma soma, certo? De cromossomo. Né? Lá no primeiro ano seu, creio eu que é o primeiro ano, o ser humano é feito de 23 pares de cromossomos, certo? 23 pares de cromossomos, ou seja, por que eu falo pares? Porque uma parte, um cromossomo, você recebe do teu pai e o outro cromossomo você recebe da tua mãe, tá? Então, formando ali 23 pares, 2 vezes 23, 46 cromossomos. Então, nós somos seres 2N, tá? O professor explicava para vocês lá que nós somos seres 2N, tá? 2N. Esse N representa a quantidade de cromossomos, que são 23. 2 vezes 3, 46 cromossomos. Tá. O que seria euploidia? Euploidia é quando acontece uma anomalia de dar número no conjunto, né? No conjunto aí do genoma do ser, de ser um múltiplo de 23. Como assim, Clécio? Por exemplo, isso no conjunto inteiro. Nós temos 23. Por exemplo, nós temos 23 pares, 46. Aí, no genoma dele, ou seja, em cada célula lá que ele vai ter só 23, certo? Ele vai, 2N a gente, né? Ele vai ter 3 vezes 23, 3 vezes N. Ele vai ser 4 vezes N. Tá vendo que é o conjunto, tá? E chamado euploidia, tá? Aneuploidia, tem outro nome que chama aneuploidia. O que é isso, aneuploidia? Aneuploidia é quando nós temos 23, né? 23 pares. Aneuploidia é quando acontece em um ou outro cromossomo. Como assim? Por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down acontece um triplo cromossomo lá no cromossomo 21. Tem 1, 2, 3, 4, 5 até o 23. A pessoa nasce com síndrome de Down por causa de um cromossomo, no 21º. Se deu problema no 21º cromossomo, né, de um triplo cromossomo lá, por exemplo, o certo é ser 2, né, do pai e da mãe, né, do pai e da mãe. Lá, uma pessoa que nasce com síndrome de Down, ele nasce com 3, naquela posição 21. Isso que é o 21º, tá? Isso aqui já é outro nome, não é euploidia mais, certo? Ou aneuploidia, certo? Aí o que acontece? Já é outro caso. É quando acontece em um ou outro cromossomo, né? Isso aí já é outro nome. Agora, a euploidia acontece no conjunto todos os cromossomos, nos 23 pares, tá? Porque você tem a célula lá, né? A célula lá com 23 pares aqui dentro, né? Com 23 pares. Imagina que 23x desse aqui dentro. Aí, em todo o conjunto aqui dos 23, ou ela cai pela metade, que é só 23, que é o N, cai pela metade, que é só 23 aqui, né? Ou ela triplifica, ou ela quadriplica, ou quintuplifica, né? A quantidade de cromossomos. Pessoal, isso é um problema muito sério. Sai anomalia, sai animais defeituosos, né? Na maioria das vezes, pessoal, isso acontece uma coisa chamada aborto espontâneo. Eu sei que vocês aprenderam uma coisa chamada lá eristoblastose fetal, isso tem nada a ver com isso aqui. Eristoblastose fetal é quando o sangue da mãe não combina com o do pai, tá? Aí sai o filho com o sangue do tipo do pai e o corpo da mãe entende que o filho é uma coisa estranha que está nela lá e começa a atacar o filho. Então, isso aí é outro assunto, tá? Isso aí não é eristoblastose fetal. Isso que eu estou falando sobre euploidia, tá? Já é uma coisa no genoma, já na construção, tá? Na genética da pessoa. Geralmente isso aqui acontece em ser humano, tá? Até animais mesmo, né? Assim, animais aí, no ser humano, acontece o aborto espontâneo, tá certo? Então, isso aqui eu expliquei para vocês aí o que é a haploidia. Aí eu pus aqui o nome aqui, se você quiser copiar aí, você dá um pause. Aí eu vou ler aqui para você. As haploidias são alterações que causam modificação em todo o genoma, ou seja, aumento, no caso aqui 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, né? Aumento ou diminuição de pelo menos um conjunto cromossômico haploide, que é nos gametas, né, pessoal? Nas euploidias, portanto, as células humanas apresentam um número de cromossomo múltiplo de 23, que eu falei para vocês, nas células humanas aqui apresentam múltiplo de 23.
Então aí tá explicado aí para quem estava com essa dúvida aí. Se eu puder explicar, pessoal, eu explico na hora. Se eu não puder, eu procuro depois explicar, tá? Porque o que a gente pode fazer, a gente faz, né? Sempre melhorando aí. Então, olha só. Vamos para o próximo aqui. Próximo exercício, tá? Já mexe diretamente com a primeira lei de Mendel. Aí vocês sabem que é o gabarito C, porque está lá no Word lá para vocês, o comentário lá dos exercícios, né? Sobre essa questão. Inclusive tem todas lá comentado lá. Eu tento bem explicadinho. Então, olha só. Questão 11. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva. Se é recessivo, pessoal, o que é? Azinho, azinho. Tá? Ser recessivo. Para ela apresentar, ela tem que ser recessiva. Somente recessiva. E tem que ser homozigota. Como assim, Clédio? Me explica assim, homozigota. Ela tem que ser azinho, azinho. Porque senão a pessoa não nasce albina. Tá? A pessoa nascer albina tem que ser recessivo. Se aparecer um azão aqui, ó, já era. A pessoa carrega a carga genética, né, de albino, mas não é o fenótipo dela, o que você vê, né, o fenótipo dela é normal. Aí, o genótipo dela é que ela carrega o azão em azinho. Clédio, mas esse aqui tá na onde? Esse aqui recebe do pai, esse aqui recebe da mãe. Então, tanto faz aqui, tá? Então, isso aqui é um heterozigoto, isso aqui é um homozigoto. Então, para ser albino, a pessoa tem que ser, ou a pessoa, pode ser animal, tem animal albino também, né? O ser tem que ser recessivo, tá? Tem que ser recessivo. Em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina. Outros perguntam, professor, o que é melanina? Melanina é um componente da pele, tá, pessoal? Dá cor à pele. Quanto mais melanina, mais escura é, tá? Quanto mais melanina, mais escura é. Por isso que a pessoa não precisa ser albina. Por exemplo, uma pessoa que é muito branquinha, que tem as peles bem clarinhas, quando sai ao sol, o fator de proteção do protetor solar tem que ser maior, né? Porque a melanina na pele dela é bem menor, é bem mais pouco, né? A pessoa que já tem passando um trator aqui, pessoal, acho que não sei se escutaram. Olha só, é bem menor, tá? Então, por isso que tem que passar um fator de proteção de pele maior. Então, melanina é um componente que tem queratina, já ouvi falar. Não, pessoal, queratina é do cabelo e das unhas, tá? É um componente no exoesqueleto. Pessoal, os insetos têm um exoesqueleto. Nós temos o ser humano e tem o que é o exoesqueleto? Esqueleto, que o esqueleto dele é por fora, né? É por fora de fora. De dentro é os órgãos, por fora é o esqueleto, tá? Nós já temos o esqueleto por dentro, né? Nós já tem a pele, tem os músculos por fora aqui, né? O órgão nosso, a formação nossa é aqui, mas os animais, certo? A queratina, que não é o caso aqui da aula aqui, mas eu estou explicando para vocês, a queratina também é parte da estrutura do exoesqueleto dos animais, não, dos insetos, tá? O exoesqueleto, ele forma a parte da estrutura do exoesqueleto dele, tá? Exoesqueleto quer dizer que o esqueleto dele é de fora, tá? Ele fala o seguinte aqui, ó. Normalmente, porém, possui mãe albina. Qual a probabilidade de o filho do casal nascer albino? Bem, pessoal, expliquei algumas partes aqui para vocês aqui. Ele fala o seguinte, que alguém perguntou o que é melanina, o que é recessivo, locus, essas coisas, eu fui explicando aqui nesses exercícios. Agora eu vou explicar esses exercícios. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência de produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino, recessivo, azinho, azinho, se casa com uma menina que produz melanina, normalmente, é uma pessoa que tem a pele normalmente, não é albina, porém possui a mãe albina, ou seja, ela não apresenta a pele, né, albina, mas ela carrega na genética o albinismo, tá?
qual a probabilidade de o filho do casal nascer albino? Ele quer saber qual que é a probabilidade do casamento aí desses dois aí nascer o filho albino, né? Ou quantos por cento dos filhos vai nascer albino. Bem, primeira coisa, eu tenho que saber a carga genética de um deles. Nós temos que saber, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, acabei de falar para vocês que para ser albino tem que ser azim. Mas olha só, se a menina, ela é normal, pele normal, não é albinismo, não tem albinismo, mas a mãe é albina, ela carrega a carga genética de albino. Então, ela é heterozigoto, tá? Ela é uma heterozigoto. Então, vamos lá, primeiramente aqui, um comentário aqui. Olha só, vocês concordam comigo? Como ela não é albina, ela carrega a carga de albinismo, certo? Mas o garoto, se ele é um rapaz albino, azim. Ok? Até aí tudo bem? Então vamos continuar. Agora vamos fazer o quê? A mistura dessa genética desses dois aqui para saber quantos por cento sai albino e quantos por cento não sai com pele normal. Já digo para vocês que todos vão carregar carga genética para albinismo. Todos os filhos desse casal aqui vão carregar carga genética para albinismo. Nenhum vai ficar impune aqui, tá? Simplesmente da menina ter a mãe que é albina e o pai que é albino, tá? Então quer dizer que as crianças que vão nascer aqui, o avô é albino, quer dizer, a avó é albina e o pai é albino. Então não tem como escapar disso aqui, né, pessoal? Vamos lá. Olha só como que vai ser o cruzamento aqui. Então, primeiramente, você tem que fazer uma distribuição de genética aqui. Tem que trazer uma distribuição de genética aqui, tá? É estilo distributivo que você aprende na matemática, tá? Então, azim, certo? Vamos aqui, ó, aplicando a primeira lei de Mendel. Vamos lá, aqui. Azim, vai ser heterozigoto, vai ser um ser heterozigoto, primeiro filho, heterozigoto, nasceu com a pele essencial, pele normal, né? Agora, azim, vai nascer outro heterozigoto com a pele normal, e agora começa, azim, vai nascer outro filho albino, tá? Isso aqui já é um filho albino, ok? E vai nascer, olha só, e para completar, azim, o que você acha que vai dar? Né? Tem nem como, né? O pessoal já pegou o jeito aí, o pessoal já aprendeu. Isso, vai ser aí outro filho com a doença do albinismo, certo? Outro pessoal albino. O que acontece, pessoal? Olha só, se isso aqui tudo representa 100%, vamos passar agora, vamos aprofundar um pouco. Se isso aqui tudo representa 100% dos filhos, 100% dividido em 4, vai dar 25% cada um desse aqui, né? Então, vocês concordam comigo que é 25%, ou, desculpa, 50% vão nascer com as peles com as peles normais, né? E 50% vai nascer albino, ok? Então a resposta do gabarito que você já sabe, 50% de chance do filho nascer albino, tá? Então o filho tem 50% de chance de nascer albino. E com isso, pessoal, espero ter tirado algumas dúvidas aí de vocês. Qualquer coisa vocês deixam aí no comentário aí. Tem um canal aí, você pode tirar suas dúvidas. Se eu puder responder na hora, eu respondo. Se eu não puder, né, eu vou atrás da resposta aí para você, tá? Lembrando que tem que ser pesquisador, tá? Para os seus estudos tem que ser uma pessoa que gosta de pesquisar, que gosta de ler, tá? E estudo, pessoa que não gosta de ler não tem como falar de estudar, né? Mas a pessoa tem que gostar de ler e aprender e ser curioso, tá? Então, olha só, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, é isso. Quem quiser falar aí, deixa seu recado aí no canal aí que eu montei no YouTube, tá? Que é só para os alunos aí. Ou se não, você vai lá no site lá, ou no site não, no grupo de vocês lá, da sala, clica lá em cima e olha meu celular particular lá e manda mensagem para mim, igual alguns estão fazendo. Espero que tenha ajudado. Até mais, fique com Deus. Tchau, pessoal.